Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando aqui para a gente conversar um pouco, né? O Vitória já tem novo treinador, claro que não chega agora, chega na quinta-feira, chega amanhã, mas vamos conversar e falar um pouquinho sobre a história do Carpini, né? O Carpini que chega para comandar o Vitória, está na Europa ele, viu? Ele foi ver alguns treinos lá na Europa, né? Com passagens lá na França, lá na Espanha também. Isso é bom, né? O cara que está no futebol, meu amigo, tem que todos os dias se atualizar. O futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rapidamente, né? Cada dia você aprende outras coisas do futebol, e mesmo em cima daquilo que você está aprendendo ou que você aprendeu, já tem alguma coisa logo depois do que você aprendeu. Porque é assim mesmo, não tem uma coisa exata no futebol, né? O futebol não é exato, você determina, vai ser assim, acontece aquilo ali, não é bem assim não. Você tem que estar esperto, tem que estar observando, enxergando sempre, para que você não seja surpreendido. Gente, ontem eu fiz um vídeo aqui, né, sobre a saída do Léo Condé, dei minha opinião, eu acho que não era o momento ainda do Léo Condé sair, mas expliquei as situações, né? Eu me coloquei do lado do torcedor e me coloquei do lado da diretoria do Vitória também. Podia estar pensando assim, o momento é esse, por dois lados, né? Pelos dois lados, assim, vamos ter um jogo agora teoricamente mais fácil, que é contra o Atlético de Goiás. Isso não quer dizer que o Vitória já ganhou, mas teoricamente mais fácil dentro de casa, dentro do Barradão. E pode parar o Campeonato Brasileiro, é o momento do treinador chegar e assumir, ter mais tempo para trabalhar. Você ganhando do Atlético de Goiás com o novo treinador, já cria moral para o treinador, né? Junto com o grupo, com o elenco. Então tudo isso pode ter fortalecido a diretoria do Vitória para demitir o técnico Léo Condé e trazer o técnico Carpini, que não é treinador há muito tempo não. O Carpini jogava futebol, tem até uma foto minha com ele, né? Eu entrevistando ele quando ele jogava pelo Bahia. Em 2009 para 2010, eu coloquei aí no Instagram, tá aí, tem que ver hoje, né, porque sai, tá no Stories, então tem que olhar hoje. Ele no Bahia jogou muito pouco, agora era um cara bacana, um cara muito educado com a imprensa, ele gostava de conversar com a imprensa, me lembro muito bem, era um volante técnico, não é? Mas jogou pouco, porque logo depois que ele chegou, veio disputar o Campeonato Baiano, ele no treinamento caiu e teve uma fratura no braço. No antebraço, teve uma fratura e teve que fazer uma cirurgia. Dessa cirurgia que ele fez, essa primeira cirurgia, foi uma polêmica tremenda, na época falando que houve erro médico, essa coisa toda. Teve uma infecção, no braço, era para ficar fora a princípio 90 dias, com 50 dias ele voltou a jogar, foi treinar com 15 dias e ele se chateou muito com isso e não conseguiu jogar mais futebol lá, no Bahia não conseguiu jogar mais. E botou o Bahia na justiça, né? E ganhou aí um dinheiro na justiça contra o Bahia dessa cirurgia. Depois fez outra cirurgia também para poder recuperar o braço que estava lá infeccionado, né? Ele jogou futebol até 2017. Em 2019 passou a ser treinador. Foi para o Guarani de Campinas, seu primeiro time que ele treinou. E depois começou a aparecer mais o ano passado, quando ele foi vice-campeão paulista treinando o Água Santa, um time pequeno lá de São Paulo, e o Água Santa fez uma campanha maravilhosa, o time jogava muito bem, todos nós acompanhamos o Água Santa jogar, e aí o nome do Carpini, que já vinha fazendo bons trabalhos, observado por muitos, né, se destacou, e o Carpini terminou sendo vice-campeão, perdendo para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Depois disso, ele tirou o Juventude de uma bronca, né, Juventude, enquanto que o Vitória estava muito bem na Série B do Brasileiro, começou muito bem, o Juventude começou muito mal. Então o Juventude estava lá na zona de rebaixamento. Ele pegou esse Juventude na zona de rebaixamento, fez um trabalho excepcional lá, com o mesmo elenco, e terminou sendo vice-campeão brasileiro da Série B o ano passado. Então tudo isso, né, trouxe o Carpini ao cenário do futebol. Aí por último foi para o São Paulo, e no São Paulo não é fácil, segundo informações, tem os grupos lá no São Paulo, né, que se metem muito no futebol, e se o cara não tiver a experiência necessária, já for tarimbado no futebol, e acaba se perdendo, e o trabalho dele não rendeu muito bem, apesar de ter sido campeão da Supercopa. A Supercopa é aquele jogo só que você faz contra um time e você ganha, não é?
Começou a ser badalado lá no São Paulo também, começaram a levar ele para as TVs, para ele falar da parte tática, isso e aquilo, mas acabou que não deu certo e foi demitido do São Paulo, estava livre, como eu falei, estava na Europa, vendo treinamentos dos clubes europeus, se modernizando, porque realmente a Europa está muito à frente de nós, treinamento lá é com muita dinâmica, muita intensidade, aqui o futebol é muito lento, né? E ele, como gosta, né? Eu vou falar um pouco aqui de como é que ele gosta do jogo. O Carpini gosta do jogo jogado, bola no chão, sabe? Não gosta do chutão. Com ele, saída de 3 ali, tocada a bola. Ele gosta de valorizar essa posse da bola. Ele gosta do jogador ousado. Ele gosta do jogador que dribla, que vai para cima do adversário. Não quer o jogador brucutu para ficar dando chutão. Não é. Ele gosta realmente, como eu falei, do jogo tático, do drible, da intensidade, da inversão de posicionamento. É um cara moderno, já era assim, né? E aí foi lá para a Europa agora e a gente torce para que o Carpini chegue aqui e faça um bom trabalho no Vitória. É claro que tudo isso, né? O treinador ele é bom, mas ele tem que ter um elenco bom. São dois lados. Aí eu me lembro e vou tocar aqui no assunto do Flamengo, né? Do Jorge Jesus, aquele Flamengo que jogava maravilhosamente bem, ganhou tudo, para o Flamengo daqueles outros treinadores que pegaram o mesmo elenco do Flamengo, às vezes até modificado para melhor, com contratações, e não conseguiram fazer o Flamengo jogar futebol. Então, tem o treinador que pega um time cheio de craques e não consegue dar um ritmo, e tem o treinador que pega um time com suas limitações e consegue até fazer jogar. Sobre o Vitória, para quem me acompanha no meu trabalho, dizer assim, o Vitória tem que sempre jogar com esse elenco que está aí 100% para tentar conseguir alguma coisa. Os jogadores têm que dar tudo que pode. Por exemplo, o Vitória tem jogadores nota 4, nota 5, nota 6. Esses caras têm que jogar tudo que eles sabem. Não podem errar nada para que o Vitória consiga um bom resultado. Então, se você pega 3, 4, 5 jogadores que não estão bem, que não rende o que se espera deles, o time não vai render, não vai jogar. Porque o Vitória tem um elenco limitado para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória, quando esteve na Série B, quando esteve em Campeonato Baiano, jogando principalmente contra o Bahia que acertou, e nós falamos muito sobre isso aqui, né? Até em alguns jogos da Copa do Nordeste, o Vitória conseguiu render, porque o time era competitivo. E como estava pegando times, né, com qualidade inferior, aí o time do Vitória conseguia render pela sua produtividade dentro de campo, os caras jogando tudo, com motivação, autoestima lá em cima, mas na Série A é complicado. Então o Carpini chega para tentar ajustar isso, e aí vocês podem ter certeza que o Carpini não vai entrar com 4 atacantes, né? Já que ele gosta do jogo jogado, ele vai colocar meias no time, e aí abre espaço para o Jean Mota jogar, abre espaço para o Daniel Júnior jogar, né? Talvez coloque o Mateuzinho mais na frente, talvez ele enxergue isso, que o Mateuzinho ele vai render muito mais lá na área do adversário para fazer gol, para driblar, ele tem explosão, ele tem drible, velocidade. Então a gente espera ver alguma teimosia, não ver, né? Vamos dizer assim, teimosia do Léo Condé, porque o Carpini talvez esteja mais habituado a essa situação, até porque foi jogador de futebol, levou muito tempo e aprendendo como jogador, e depois que foi ser treinador, começou a aprender também a se atualizar dentro do futebol. Então o Carpini chega amanhã, minha gente, vai ser apresentado à tarde no Vitória, e aí vai ter, sei lá, 2 dias para trabalhar, porque o Vitória já joga sábado, para conhecer o grupo e tentar fazer alguma coisa a nível de motivação, porque o trabalho tático realmente, apenas a arrumação do time ali, vão passar para ele, o time que estava jogando titular, para ver o que é que ele pode ajustar para o próximo sábado do jogo contra a equipe do Atlético de Goiás, tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoe, um ótimo dia, tá? Não esquece de deixar o like pra gente aí não, viu? Grande abraço.